Nós estamos aqui agora em um acesso ao Castelo Vecchio, em Verona, na Itália, e daqui a gente vai ministrar a palavra do Senhor para vocês nessa manhã. Vamos à carta aos Romanos, por favor? Vamos pensar e meditar um pouco mais nesta carta tão profunda, tão linda aqui. Vamos lá, Romanos 4, versículo 18, dizia assim: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou pai de muitas nações. A gente vinha conversando aqui sobre assim, a promessa não é decorrente da lei. Não é decorrente da lei. Você pratica a lei, você tem a recompensa, ou seja, o salário. Você não pratica a lei, você também tem a consequência de não praticar aquela lei que era para o seu bem. A promessa não decorre da lei. Não, a promessa é da fé, decorre da fé. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou pai de muitas nações. É lógico que ele não tinha esse objetivo, ele queria ser pai, mas se tornou pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos. Vai falar aqui, se o Abraão fosse olhar para a naturalidade, se ele fosse confiar na questão da força, do vigor, entendeu? Se ele fosse depender da lei para ter alguma coisa, ele não teria, não. Não tinha. Então, como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos. Não tinha como ele ser. Não tinha como Abraão ter muitos descendentes, meus irmãos. Ter muitos descendentes não tinha como. Se ele olhasse para a lei, para as normas, para a regra, para a lei, para a força, para a natureza, não teria como ele ter muitos descendentes. Por isso o texto, Abraão teve fé e esperança mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou pai de muitas nações. Ele se tornou pai da fé, porque não é o pai da fé, é o pai das pessoas que têm fé como ele, porque ele teve fé, não foi o primeiro, mas teve fé de uma forma assim magnífica. Os pais do Abraão eram idólatras. Vamos combinar aqui, os pais do Abraão eram idólatras, meus irmãos. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. A fé, gente, a fé é fé quando não tem fundamentação natural. Não tem fundamentação natural, não tem, aí é fé. Se tiver fundamentação natural, é apenas raciocínio lógico e está tudo bem. A questão é que você só recebe aquilo que você trabalhou para ter. E está tudo bem, é justo. Agora, a fé não tem nada a ver com isso. Então, Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso se tornou pai de muitas nações. Muitas nações que vieram a ter fé. Nós, no caso, hoje, nós temos fé. Ué. Olha só, o nosso Salvador, nós não vimos nem apalpamos, a gente crê que ele morreu por nós. Está vendo que lindo? Como diz as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. As Escrituras falou isso, você será pai de muitas nações, os seus descendentes serão muitos, Abraão. Os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos quando a Escritura falou isso para Abraão, quando Deus falou isso para Abraão. Abraão tinha quase 100 anos, mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava morto, ou quando se lembrou que Sara, sua esposa, não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Mesmo quando ele avaliou, olha isso aqui, mesmo quando avaliou as possibilidades do natural, os fundamentos, ele olhou para si mesmo, ele olhou para si, o seu corpo não podia mais. Ou quando pensou na Sara, que não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Esse crer, esse confiar, esse depender de Deus não enfraqueceu. Quando você olha para as coisas ao redor, quando você olha para... É lógico, vamos tomar cuidado aqui também, né, meus irmãos? Eu não estou falando de pão de trigo, não, né? Estamos falando de essência aqui, né? Tá bom, não vamos falar aqui em ganhar uma galinha, em você ganhar um pardal, uma pomba, uma melancia. Não, até pode ser isso, depende do contexto. Até pode ser o nosso amigo Elias não foi alimentado por corvos. Corvo come e não dá comida. Corvo come a comida, não dá comida, entendeu? Mas assim, isso é muito raro.
fazer disso a regra. Não, se eu quiser melancia, Deus vai me dar melancia. Se eu quiser maçã, Ele vai me dar maçã. M-A-C cedilha A. Não, irmãos. Então vamos combinar, não é isso. Mas até isso, as coisinhas assim, Ele faz. Ele disse, né, que o Pai dos céus dá isso. Ele faz isso. Agora, você falar de Deus, pensar em Deus, meditar em Deus a partir dessas coisas assim comuns, aí, meu irmão. Então, veja bem, não é assim, né? Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa. Vendo só, vamos repetir aqui? Olha só, Abraão que tinha quase 100 anos, mas mesmo quando pensou a respeito do seu corpo que tinha 100 anos, ou quando se lembrou que Sara, sua esposa, não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. A sua fé enfraquece quando você olha para a sustentação, quando você olha para os fundamentos, para o natural, para a lógica. A sua fé enfraquece, porque é assim que acontece. Quando você olha para o natural, a sua fé enfraquece. Quando você olha para a lógica, a sua fé enfraquece. Então não é fé. Então não é fé, porque a fé mesmo, você olha aos arredores, você olha para os arredores e você continua crendo, não, eu não dependo disso, eu sei que Deus é maior, eu creio que Deus é maior. É assim que funciona, meu amigo. Então que fé é a sua? Fala comigo aqui. Que fé é a sua? O Abraão, mesmo quando pensou a respeito do seu corpo, que já estava morto praticamente para aquilo que ele queria, ou quando se lembrou que Sara, sua esposa, não podia ter filho, já tinha encerrado o ciclo dela ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. A sua fé enfraquece quando você olha para as situações, então não é fé. A fé verdadeira não enfraquece, queridos. Não. Na verdade, isso prova, os arredores provam a nossa fé. Então, quando você olha aos arredores, sua fé enfraquece? Não é fé. Não é fé. Quando Abraão pensou no seu corpo, que já estava morto, ou quando se lembrou que Sara não podia ter filho, porque tinha encerrado o ciclo, tem um ciclo para a mulher ter filho, gente. A sua fé não enfraqueceu. A sua fé enfraquece quando você olha aos arredores? Então não é fé. Marca isso aí. Fé genuína não enfraquece quando olha para as circunstâncias. Fé verdadeira não enfraquece quando olha para as circunstâncias. Na verdade, as circunstâncias provam se é fé ou se não é fé. Fé verdadeira não naufraga quando olha para as situações. Guarde isso no seu coração. A fé verdadeira não naufraga. É lógico, não confunda isso com tolices, né, irmãos? Por favor, né? Imagina só, ali tem uma ponte para você atravessar aqui tem uma ponte para você atravessar. Aí você fala, eu creio tanto que eu vou atravessar por cima das águas. Meus irmãos, quando Jesus andou por cima das águas, havia algo específico, percebe? Olha o senhor aí usando de lógica. Não, é que tem coisas que não precisam de fé. Existem coisas, para eu atravessar esse rio aqui, ó, tem uma ponte que acessa. Aí eu falo, não, a minha fé é tão grande que eu vou passar aqui pelo meio da água aqui e não vou me molhar. Isso não é fé, isso é loucura. Não precisa disso. Se você quer acessar o outro lado, tem como acessar o outro lado. A sua fé é verdadeira? A fé verdadeira não naufraga por causa das situações. Na verdade, ela é provada. As situações provam a nossa fé, como está lá em Tiago. A fé verdadeira não enfraquece. A fé verdadeira, escreva aí, fé verdadeira não enfraquece por causa das situações. A fé verdadeira não enfraquece. Você abre mão dela. Você abre mão, mas a fé verdadeira, a fé não enfraquece por causa das situações. As situações provam a nossa fé, aprovam que é fé genuína. Fé verdadeira não balança. Fé verdadeira não balança. Você abre mão dela, você abre mão de crer. Alguém pode deixar, abrir mão, não quero mais crer, não quero mais viver a vida da fé, não quero mais depender de Deus. Mas é loucura, tem quem faça, está lá em Hebreus 6, por exemplo, alguém que foi iluminado e deixou e caiu, porque abriu mão da fé, porque nós vivemos por fé e não por que vemos, e não pelo que vemos, e não pela lógica ou pelos fundamentos naturais. Vivemos por fé, ou seja, nós cremos em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. A sua fé é verdadeira? Fique com essa palavra, com essa meditação. Fé verdadeira
não naufraga. Se naufragou, não era fé verdadeira.